Nosso painel 6, Indicadores de Justiça Social, Investimentos em Equidade Racial, uma homenagem a Abdias do Nascimento. Esse rapaz. Vamos chamar Michel França, economista, coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, Ariana Brito, Public Policy Manager. Ei, eu estou falando certo, gente? Olha, se eu estiver falando errado, pode me cobrar, tá? Eu gosto de falar certinho. Public Policy Manager. E Felipe Groba, gerente de projetos do IDES. Cadê vocês? Estão aqui? Estão tudo guardado. Minha namorada, minha gata, minha assinatura, minha musa, minha vida, minha gata, minha gata, quero ser você. Minha amiga, minha namorada, minha gata, minha assinatura, minha musa, minha vida, minha gata, quero ser você. Gente, aquela pausinha foi só para a gente poder ali também, né? Um pipi break, essas coisas, para continuar essa conversa. Então, estou muito feliz de estar aqui ao lado de vocês, né, para continuar esse papo. A gente já vem conversando, falamos primeiro sobre investimentos, aí passamos por educação, e a gente está agora aqui para a gente olhar para os indicadores de justiça social e como é que a gente faz esses investimentos em equidade. Já acompanho o trabalho de alguns de vocês, né, então vamos fazer essa conversa. A primeira pergunta é sempre uma pergunta que todo mundo responde, é uma oportunidade também de vocês falarem um pouquinho de vocês na atuação. Então, vamos falar sobre as políticas públicas que têm esse objetivo, né, de garantir o cumprimento da lei para que as pessoas possam, de fato e de direito, né, gozarem desses direitos. Isso é uma parte importantíssima da administração pública, representam os programas governamentais para atender as demandas de uma forma mais estrutural, de uma forma mais livre também, reivindicar por justiça individual, coletiva. Quais são os indicadores que as políticas públicas se utilizam quando a gente pensa na promoção da equidade racial? Vou começar com Michel França, que tem, né, uma larga experiência aí em relação aos índices, vem ajudando o pacto, mas também, quando saiu o índice ali junto com a Folha, foi um material muito importante para mim, para a minha pesquisa também. Então, vou começar com você. Bem-vindo. Muito obrigado, Grazi. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Para mim é um prazer enorme aqui estar com vocês para essa conversa. Bom, colocaram meu nome, acho que é errado ali no papel. Meu nome é Michael França. A pronúncia também aqui para mim. Esse nome geralmente é um problema. Eu tenho tentado convergir para Michael França, mas está sendo muito difícil, porque determinados locais já criou o hábito de colocar Michel, Micael, enfim, várias denominações. Aí eu brinco que eu posso assumir várias personalidades no dia a dia com esse nome. Bom, gente, então, para quem não sabe, rapidamente, lá atrás, quando o pacto estava sendo criado, eu compus a equipe que ajudou a desenvolver o índice ESG de equidade racial. Naquele momento estava eu, Lucas Cavalcante, logo em seguida entrou o Rafael Tavares também. E esse trabalho de gerar o índice ESG de equidade racial, que acabou virando depois o coração, né, do pacto pela equidade racial, aquele indicador central ali que vai medir o quão desequilibrada racialmente as empresas estão. Isso foi muito importante porque, assim, em determinado momento, a gente começou a meio que pensar como mudar uma concepção racial dentro das empresas. Tá? O que eu estou tentando dizer aqui? O debate racial no Brasil, durante muito tempo, quando os dados começaram a avançar, avançou de uma forma agregada demais, vamos dizer assim. Então, você tem estudos do IBGE, do IPEA, da academia, mostrando dados dos equilíbrios sociais, das desigualdades sociais relativamente agregado. Tá? Isso foi uma grande contribuição ao longo do tempo, mas quando você mostra os dados muito agregados, você começa a perder a dimensão de onde estão os maiores desequilíbrios, onde estão avançando mais e onde que não está avançando. E o que é isso mais especificamente? Quando você pensa em mercado de trabalho,
Você pode ter muitas pessoas, né, falando que existe uma desigualdade racial, existe uma desigualdade de gênero, isso está em toda a sociedade, mas meio que começa a externalizar aquilo, né? Então, é um problema latente da sociedade, e quando você não aponta onde que estão os maiores desequilíbrios, você gera esse incentivo de gerar essa externalidade negativa, de eu não vou mudar minhas políticas de contratações porque isso está latente na sociedade. Então, a partir do momento que você começa a apontar, né, então, e o índice ESG ajuda um pouco nisso, você consegue olhar para toda a estrutura ocupacional de uma empresa e mostrar o quão desequilibrada racialmente ela está. Você consegue olhar para toda a estrutura ocupacional da empresa e com o índice em mão, ela consegue fazer testes de sensibilidades para mostrar quanto contratar em cada ocupação, o que vai acontecer com o desequilíbrio racial dela ao longo do tempo. Isso ajuda não só a empresa a pensar as suas políticas de contratações ao longo do tempo, quanto você começa a comparar empresas de um determinado setor. Tá? Então, se eu sou, por exemplo, uma empresa do setor bancário, e meu índice SG está muito atrás de outras empresas, isso começa a colocar ali uma pressão endógena para mudança de comportamento. Tá? Então, além de a empresa conseguir visualizar o quão desequilibrada está, ela consegue se comparar com outros do determinado setor e pensar ao longo do tempo como que vai fazer essa convergência. Isso é, se ela quiser fazer essa convergência. Né? Então, eu acho que os índices ajudam um pouco nisso, de apontar onde que estão as maiores desigualdades e ver onde que a gente está conseguindo melhorar e onde que não está conseguindo. Como você citou também, a gente fez logo em seguida o índice Folha de equilíbrio racial. O índice Folha, a gente olhava ali para estados e olhava também para a questão do ensino superior, para o mercado de trabalho, o desequilíbrio racial entre os 10% mais ricos da população e o desequilíbrio racial na longevidade. Tá? A ideia do índice Folha é que com esses 3 componentes a gente conseguiria ali captar muita informação, muita coisa que impacta a vida da população. E ao comparar estados, você começa a colocar pressão sobre governadores. Tá? Ao comparar, por exemplo, cidades, você pode colocar pressão sobre prefeitos. Então, uma coisa que eu esqueci de comentar, eu sou coordenador de um centro de pesquisa lá no INSPER, né, o Núcleo de Estudos Raciais. Então, no núcleo, a gente tem muito essa ideia, que a gente tem que mostrar onde que estão os maiores equilíbrios, como que está avançando ao longo do tempo, quem está se saindo melhor e quem está se saindo pior. E, com isso, a opinião pública começa a jogar uma certa pressão naqueles lugares que não estão indo muito bem. Por convicção ou por pressão, a informação está disponível, então aponta, conta histórias, né? Não dá mais para só exteriorizar. Isso é um problema da educação no Brasil, as pessoas não estão preparadas, né? Não tem pessoas prontas para o meu segmento, para o meu setor. Então, é um trabalho muito importante. Parabéns por esse trabalho, pela coragem também de trazer luz a esses dados. Agora eu vou... A Ariana, está certinho? Né? Ariana, sua contribuição aqui quando a gente olha para os indicadores. Quais são esses indicadores que as políticas públicas se utilizam para essa promoção da equidade racial? Oi? Tá? Bom, bom dia a todos, a todas e a todes. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje, agradecer pelo pacto. Acho que vale uma menção. Enfim, a minha descrição saiu em inglês, não sei porquê, mas eu vi que ali está em português. Eu sou estou como gerente de políticas públicas do J-POL. E aí, só para trazer um pouco de luz do que quer dizer isso, faz pouco tempo que a gente está no Brasil. Eu trabalho, e o J-POL trabalha com avaliação de políticas públicas. E aí, em todos os níveis federativos e nas diferentes temáticas. Então, acho que, trazendo um pouco de luz do outro lado, né, a partir do que o Michael falou, a gente tem informação, e aí o meu trabalho é um pouco fazer com que os governos tenham acesso a essas informações,
saibam interpretar essas informações, analisá-las e utilizá-las criticamente. E, como resultado, a gente espera que as políticas públicas sejam desenhadas a partir de evidências. É praticamente o meu grande trabalho, e eu vou ficar aqui um pouquinho para frente, porque eu sou professora, e eu vou ficando incomodada de ficar sentadinha, sabe? Então, eu vou ficar aqui para frente. Se quer levantar, fica à vontade. Gente, se deixar eu levanto, aí não vai dar certo. Então, basicamente, eu conto muito que o meu trabalho é conversar. Então, eu tenho que conversar bem. Eu acho que eu converso bem, mas outras pessoas podem falar sobre isso. É conversar e colocar uma sementinha de por que a gente precisa olhar para os indicadores, por que eles são importantes e por que indicador não é coisa de economista só. Eu sou economista, Michael também é. Mas a gente é legal. Normalmente, economista não é legal, mas a gente é. Não é, Michael? A gente é. Não é? Então, a gente tenta. Mas a gente está conseguindo. Então, o meu trabalho é trazer muito disso. E, sobretudo, eu falo que eu sou muito fã dele. Há muito tempo. Então, o meu trabalho fica muito mais fácil pelas coisas que ele faz. Porque ele me alimenta muito. E com tudo que ele produz, com todos os indicadores. E eu consigo levar isso para os governos, com os quais eu converso e convenço para trabalhar junto comigo e junto com o J. Paul. Esse processo de convencimento começou agora, relativamente recente no Brasil, depois das eleições, por motivos óbvios, porque eu trabalho com evidências, então, e consciência, então, assim, precisa acreditar, né? Senão a gente vai brincar de outra coisa. E eu percebi que tem muitos governos que acreditam nisso. Qual que é a dificuldade? E até pegando um gancho no que você falou, ainda que existam as informações, a gente tem essa talvez ingenuidade de que a internet nos traz, né, todo esse acesso à informação. E, na verdade, quando você chega nos governos, sobretudo governos fora do eixo Sudeste-Sul, a gente percebe que muita coisa não chegou. Sobretudo em governos níveis estaduais, níveis municipais e, às vezes, nível federal também. Então, falar hoje sobre indicadores de justiça racial entra primeiro na ideia de como que a gente leva essa informação e da forma mais simplificada possível. Quando eu falei que a gente é economista e a gente é legal, porque ninguém gosta de economia, gente, nem a gente. Porque ninguém merece. A gente já passou anos, ali graduação, mestrado, doutorado, ouvindo economês, a gente pega o jornal, ninguém quer saber de economês. Então, tem um trabalho enorme, que eu falo, é parte do que eu faço, que é, a academia está lá, Michael, pensando um monte de coisa maravilhosa, métodos econométricos, ele pensa umas coisas mais fáceis, mas tem gente pensando um monte de coisa difícil. Aí eu vou lá, eu estou no meio disso tudo. Aí eu vou lá, pego isso e levo para os governos, explicando o que isso quer dizer e para que isso serve. Tem uma questão que ainda é difícil falar com o governo sobre indicadores. De um lado, porque uma coisa é você ter um indicador, como o Michael falou, de forma mais agregada. Outra coisa é eu chegar no governo do Piauí e pegar esse indicador e que ele seja útil para pensar políticas públicas nesse microcontexto. Então, no contexto de uma secretaria de educação, de um município específico. Então, tem esse passo adicional que, muitas vezes, apesar da gente ter os indicadores, a gente não tem eles no nível que um tomador de decisão de políticas públicas precisa. Tem a parte boa aqui. Provavelmente, às vezes, quase sempre, eles têm esses dados. Então, a gente apoia eles a transformar nos indicadores que a gente já tem. Tem um outro lado, e esse é o maior, a maioria dos governos ainda não coleta dados para produzir indicadores relacionados à questão racial. Isso é a maioria. E essa tem sido a minha principal barreira, justamente porque a gente tem evoluído na produção de indicadores, sobretudo em âmbitos de mercado de trabalho, educação,
pobreza, a gente já tem muitos indicadores que conseguem olhar desagregados para a questão racial, mas, quando a gente chega nos governos, a gente não tem esses dados. E aí tem um processo de convencimento da importância desses dados existirem, que não é simples, não é fácil. Eu digo, falar da questão racial em órgãos públicos ainda é muito difícil. A primeira coisa que eu ouço é: eu já tenho política para pobres, logo eu já chego na população negra, logo não preciso pensar nisso. Vamos falar de outra coisa. Eu já ouvi isso não sei quantas vezes, mas eu estou lá, todo dia, e continuo falando. Então, eu espero ter o meu poder de convencimento expandido ao longo dos próximos anos. Mas aí a gente pode falar mais disso depois. Você se mantenha com energia, força e que venham outras também para fazer esse trabalho, né? Com o Michael produzindo, muita coisa difícil, viu? Pode ser fácil para vocês, mas para mim é muita coisa difícil, mas que vocês estão conseguindo fazer uma tradução. Eu acho que a gente tem bons tradutores aqui para nos ajudarem, né? Dentro, para entender, para ter os dados, mas para que esses dados se transformem em informação, conhecimento, mobilização e ação concreta, para que não sejam também só números, né, mas que, de fato, eles nos apontem caminhos. Felipe, mais um economista aqui para contar para a gente um pouco dessa sua perspectiva, né? Quais são esses indicadores das políticas públicas que estão, de fato, apontando esses caminhos para a equidade racial no Brasil? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite ao Pacto. Um prazer estar aqui. Diria até que... eu tenho que fazer autodescrição, né? Tá bom. Eu sou um homem branco, estou vestindo uma calça azul, uma camisa listrada, uma calvície focalizada, porém crescente, bem crescente, se você olhar de perto. E queria falar, primeiro queria começar falando da enorme satisfação que é estar aqui, e são 4 satisfações bem diferentes. Eu acho que a primeira eu trabalho no IDES, que é uma organização da sociedade civil, que tem como sua missão inspirar, apoiar e ampliar o investimento social privado. Então, ter um evento falando sobre investimento social privado em equidade, 2 dias de evento, com a agenda cheia, é uma mostra de que a gente está avançando nesse tema e que, seja por influência do IDES ou de outros atores, a gente consegue avançar na agenda. Um segundo nível de satisfação é porque o engajamento do IDES com o Pacto vem lá de meados de 2020. Nós somos uma das primeiras organizações que estava ali junto com o Jair Ribeiro, que teve essa ideia e começou a puxar as pessoas para criar o Pacto, e o IDES foi o responsável por construir, claro, em conjunto com todas as lideranças, a política de investimento social privado do Pacto. Uma terceira satisfação é falando como associado fundador do Pacto, junto com o IDES. Então, é muito legal, 3 anos depois, você vê aqui um evento para 1000 pessoas. O Gibson está fazendo coraçãozinho para mim, não desvirtue nem me faça chorar, obrigado. E aí a 4ª satisfação aí é muito pessoal mesmo. Eu adoro teatro, então essa é a única chance que eu tenho de ficar 1 hora em cima do palco do Sérgio Cardoso. Então é um dia muito feliz nesse sentido. Eu acho que o que é interessante desse painel, eu fiquei perguntando, né, nossa, por que essa composição tão específica, né? O Michael como um acadêmico e um promotor de ciência, a Ariana também ali, trabalhando junto com políticas públicas, numa organização da sociedade civil, e a gente como promotores da filantropia. Eu acho que, primeiramente, o que o Michael faz através do trabalho dele e do livro, o Michael é uma pessoa muito humilde, e ele não vai fazer a propaganda do livro dele, então eu vou fazer. Está aqui o livro, Números da Discriminação Racial, à venda no Amazon e na editora Jandaíra. Lembrando que todo o lucro do livro é revertido para bolsas étnico-raciais para alunos de graduação do INSPER. Sim. E terça-feira foi dia de doar, mas é a semana de doar também, então saibam que vocês estão comprando esse livro e estão apoiando também o dia de doar, a gente vai criar uma cultura de doação no Brasil. Nossa, estou fazendo muita propaganda, né? Mas eu acho que o que é interessante do livro do Michael? Primeiro que ele é um livro de promoção científica, então ele é um livro de sensibilização da sociedade. Então ele é para o acadêmico, para o aluno do 1º ano de faculdade, a pessoa que está indo fazer um mestrado e quer ampliar os seus horizontes, entender a questão racial nos diversos temas de qualquer área de conhecimento, seja ciências humanas, biológicas ou economia, vai saber onde que a economia entra nessa história. E eu diria, inclusive, que é quase que uma obrigação, principalmente das empresas signatárias do Pacto para Todas, que as áreas de RH e os executivos leiam esse livro também. É um livro
simples de ler, uma leitura gostosa. Em alguns capítulos, vai ter uma hora que vai ter quase uma pergunta assim, se você sabe definir um desvio padrão, siga, se não pare aqui, mas você consegue perfeitamente entender 90% do livro. Por que eu digo que o RH e os executivos têm que entender? Porque os funcionários, os colaboradores, vão pensar do ponto de vista bem pragmático, eles não brotam na empresa, né? Eles vêm de uma realidade. Você tem que entender que muitas vezes seus colaboradores negros estão vindo de uma situação com acesso à saúde muito pior, como tem capítulos no livro todo. Uma taxa de vitimização pela violência muito maior. Frequentando muitas vezes, na maioria das vezes, as escolas com a pior performance ou às vezes em condições mais precárias. Então você precisa entender em que contexto você opera como empresa, em que contexto os seus colaboradores operam. Então, até do ponto de vista pragmático, os executivos dos RHs têm que ter uma noção disso. Então, ok, vimos o Michael traz esse papel de sensibilização da sociedade, fazendo diagnósticos e contando um pouco das consequências da discriminação racial e também apontando para algumas causas. Vem a Ariana, através do J-Paul, junta todas essas evidências, bate na porta do político e fala, olha, não tem desculpa para continuar fazendo errado, você tem um monte de evidência aqui para tomar a decisão. Você vai falar, tá, Felipe, entendi, o que você está fazendo no painel? Porque, claro, a política pública ela é gigantesca? A filantropia vai substituir a política pública? Não, mas a filantropia, e aqui falando da filantropia corporativa, ela é mais ágil, ela tem capital e ela consegue agir, né? Então, eu entendo que o papel do investimento social privado, eu acho que o nosso papel aqui nesse painel, é instar as empresas, provocar as empresas a agirem. E o que é agir do contexto da filantropia? Você pode fazer isso de 3 maneiras diferentes, pensando nas pautas que estão lá no pacto, né? Educação, combate ao racismo, inserção no mercado de trabalho e tudo mais. Primeiro é doar para quem já faz bem feito. Acho que essa é a primeira coisa que pode fazer. Tem um monte de gente nos territórios onde as empresas operam que já fazem bem feito e tem muita legitimidade. Então, doem para que essas organizações façam mais e melhor. E não é só doar dinheiro não, tá? Doar dinheiro é muito cômodo, tá? É doar capital, porque as empresas falam, putz, eu vou doar para essa organização, mas essa organização tem um problema de governança, tem um problema contábil, não é auditada. Ótimo, olha só, desce um andar da sua empresa e você vai ver que está cheio de contador, cheio de auditor, advogado, gente de planejamento financeiro. Então, coloque os seus ativos, sejam eles quais for, a serviço desse impacto. Inclusive, o ativo político que as empresas têm. Muitas dessas empresas são as principais empregadoras em muitos municípios. Então, liguem para a Ariana, falam, olha, Ariana, preciso aqui de alguma evidência que eu vou bater na porta do prefeito, que ele nunca nega uma conversa comigo. Prefeito nenhum nega conversa com executivos de grandes empresas que operam no território. Então, utilizar também esse capital político. Qual que é a outra coisa que a gente acredita muito que as empresas podem fazer e que o setor público ele tem que, por definição, ser mais cauteloso? É ousar. E aí tem vários tipos de ousadia. Uma parte da ousadia é inovar nos tipos de intervenções. Então, alavancar aquele líder que está fazendo uma coisa diferente nas áreas de educação, seja lá quais forem as áreas de interesse da empresa, e, às vezes, ousar também nas próprias causas dela, né? Porque, às vezes, é muito cômodo para a empresa falar, putz, eu não quero entrar no assunto de saúde, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero entrar em violência. Mas é uma ousadia também da empresa ela cumprir esse papel social de ousar e alavancar essas lideranças. Acho que talvez numa próxima pergunta eu entre um pouco no que a gente entende que é o papel da avaliação por essas empresas e alguns cuidados e alguns propulsores que a gente entende que pode existir na filantropia corporativa. Obrigada, Felipe. Obrigada por você ter feito a propaganda do livro, né? Deixa, se der para deixar o livro bem visível ali para a gente poder também fazer com que todo mundo possa adquirir. E você foi trazendo também questões muito, muito sérias. Assim, eu passei um tempo na área de pessoas, né? E a gente vê a dificuldade que existe para que a gente possa fazer umas discussões trabalhando essas camadas. E aí o fato de eu ter vindo de uma realidade periférica, estudando a faculdade com anemia, né, e aí entrando no mercado de trabalho, o ticket de alimentação de uma multinacional não ia para ficar fazendo network em restaurante caro, ficava em casa para fazer as compras. Isso me ajudou a ter repertório para a gente discutir políticas e benefícios internos. E agora você trouxe a questão da saúde também, né? Que o último texto que eu fiz ali na MIT foi exatamente falando sobre a saúde da população negra,
Eu estou agora, né, num tratamento oncológico, por isso, de vez em quando, eu dou umas saídas ali também, com um câncer muito agressivo, que é predominantemente encontrado em mulheres negras e jovens, e latinas, enquanto os exames só acontecem a partir dos 40 anos na saúde pública. E esse tipo triplo negativo, ele começa a partir dos 35. Então, como que a gente pode pegar esse conhecimento, e aí as empresas falam de saúde e bem-estar, ignorando também uma série de indicadores que estão conectados com a saúde da população negra e todos esses contextos. E as áreas de RH das empresas são predominantemente brancas, né? Então, tem essa dificuldade também, né? A informação até existe, mas não pauta muitas das políticas dentro das empresas, e que bom que a gente está se movimentando para trazer um pouco essa conscientização. E Michael, obrigada. Com toda essa sua experiência, com todo esse conhecimento, a gente ficou aqui te tietando o tempo todo, você está reparando, né? Mas é porque, de fato, assim, é muito orgulho, né, de ter você produzindo tanto conhecimento, e esse conhecimento está sendo disseminado da forma como está acontecendo, né? Então, tem livros publicados, esses livros estão chegando a mais lugares. Também é uma chamada para todo mundo lembrar de comprar e já fazer, tira foto, põe na rede social aí, faz essa mobilização. Como que a gente pode falar de exemplos concretos, assim, né? A Ariana veio falar dessa tradução, para a gente sair do economês e para a parte bem de exemplo concreto de como que esses indicadores, você trouxe um pouco na sua fala, de justiça social relacionado ao investimento e equidade racial, como que eles podem ser utilizados na prática, né, tanto em políticas públicas, mas também com práticas empresariais mais concretas, e coisas que você já está vendo assim acontecer a partir desses estudos? Bom, Grazi, eu acho que eu vou responder a sua pergunta trazendo o próprio livro, né? Só para contextualizar vocês, pessoal, o livro ele surgiu o seguinte fato: no Núcleo de Estudos Sociais do INSPER, a gente já faz algum tempo aí que a gente tem feito vários relatórios ligados à questão do mercado de trabalho, educação, desigualdade de gênero e racial na política brasileira. Só que acontece o seguinte: o que a gente estava fazendo muitas vezes era um retrato mais atual, tá? Mostrando as desigualdades, por exemplo, nos últimos anos. E aí, com o livro, o que a gente fez foi vamos criar séries históricas, ver como que está a evolução das desigualdades raciais, usando diferentes recortes, até onde que a gente consegue ir nas séries históricas. Então, muitas séries históricas que a gente colocou ali foi os últimos 40 anos. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente olha os últimos 40 anos, para vários indicadores ligados à agenda racial, a gente percebe pouco avanço em alguns casos. Muitos casos a gente vê que está constante ao longo do tempo. E no caso da educação, por exemplo, a lacuna racial entre brancos e negros ampliou muito nos últimos anos. Tá? Então, o que esses dados ajuda a mostrar é que assim, a gente vai precisar fazer muito mais do que tem feito se a gente quiser realmente fechar a lacuna racial, tá, no Brasil. Então, um dos gráficos mais impactantes, inclusive a gente coloca ali já no início da introdução do livro, chamando a atenção, é que se a gente pegar, por exemplo, o mercado de trabalho, quando a gente olha o que a gente chama de a média não condicional, que pega a diferença de rendimento entre brancos e negros olhando para o Brasil inteiro, essa simples diferença dá em torno de quase 50% de negros ganhando menos. Tá? Mas quando a gente olha a média, que a gente chama média condicional, que leva em consideração, por exemplo, educação, localização, gênero, ocupação, várias outras características observáveis ali, que a gente consegue comparar indivíduos, vamos dizer assim, com características produtivas relativamente parecidas, a gente tem que o gap racial no mercado de trabalho é em torno de 14,25%. Tá? E isso permaneceu relativamente constante nos últimos 40 anos. Tá? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de um país, eu bato sempre nessa tecla, para mim foi muito impactante.
Nesses 40 anos, um país passou por redemocratização, teve governos das direitas, governos das esquerdas, e negros ganham 14,25% a menos do que branco no mercado de trabalho com características produtivas semelhantes. Tá? Isso é pouco? Não, não é pouco. Tá? Então, na introdução do livro, a gente já começa fazendo exatamente esse tipo de provocação. Se o indivíduo branco pegar esses 14,25% e investir numa renda fixa, dependendo do rendimento, é possível que ele, em torno, a cada 5, 6 anos, ele pode tirar uma férias de 1 ano, sabático, um sabático de 1 ano, que os negros não vão atingir o patrimônio dos brancos. Tá? E isso é só um número, dentre vários outros, que a população negra estão em desvantagens. Tá? A gente está falando com as mesmas habilidades, com as mesmas competências de revoltar, né? Isso, exato. E aí o que acontece? O que esses números ajudam a trazer? Lançar mais luz para o debate. Então, a gente está falando de 40 anos e as políticas públicas têm falhado, e falhado miseravelmente na inclusão do negro. Tá? Se a gente olha para a educação, esse gap racial ampliando em termos de aprendizado é muito preocupante, porque a economia em si moderna vai requerer cada vez mais habilidades que provém de uma educação formal cada vez melhor. Tá? Resolver problemas complexos. A gente tem um progresso tecnológico muito acentuado em curso. E esse progresso tecnológico está ampliando as desigualdades não só dentro do país, quanto entre países. Aqueles países que desenvolveram, por exemplo, um sistema educacional melhor, estão tendo mais vantagens, tá? Provindo desse progresso tecnológico. Então, de concretude que a gente tem é meio que isso. Com esses dados, a gente começa a mostrar cada vez mais uma coisa que, às vezes, estava debaixo do tapete. Os movimentos negros têm falado há muito tempo, mas ajuda a dar mais concretude. Né? Falar, não, isso não é só coisa, por exemplo, de militante, na cabeça do militante, de ativista. Não, é uma coisa concreta. A ciência está aqui e mostra que não está melhorando. Tá? E quando a gente olha, por exemplo, a representação política, uma coisa que eu acho também muito interessante é o seguinte fato, que os negros estão se lançando mais, as mulheres estão se lançando mais, então o desequilíbrio racial e de gênero diminuiu na política institucional nos últimos anos, mas na hora que vai ver quem estão sendo eleitos de fato, o desequilíbrio racial aparece de gênero, ele é muito acentuado. E o que é mais interessante o desequilíbrio racial da esquerda é igual ao da direita. O desequilíbrio racial do PT é igual ao do PSDB. Tá? Então, o que esses dados ajudam também é começar a colocar pressão. Né? Então, se a esquerda quer acomodar mais a questão racial, mas no final do dia vai e coloca um homem branco no STF, isso vai começar a ficar cada vez mais problemático com o discurso. Tá? Que não vai ser mais agora só uma questão de narrativa. É dados, é concretude. Né? É incoerência. Muito bom. Assim, a situação não é boa, mas agora com os dados não dá para a gente poder só falar. Né? A gente vai precisar ter, de fato, a ação concreta para a gente se aproximar do discurso da prática. Né? É uma longa caminhada. Ariana, que vem aí nos ajudando aí com as conversas, né, e com as traduções também. Uma grande parcela, né, dos profissionais das empresas, independente se elas são grandes, médias ou pequenas, tem um discurso engajado com a promoção da equidade racial, principalmente aí nos últimos anos, né? Identificando que talvez a única saída, né? O Michael veio trazendo aqui. Dá para a gente pensar em avanço de Brasil, né? Então, uma conversa de economia, uma conversa de favor, né? É uma conversa sobre o futuro do Brasil. O que os índices de investimento para a equidade racial podem ajudar para essas organizações, para, de fato, a gente conseguir avançar e chegar nessa sociedade mais diversa, justa e sustentável, né? Se a gente pensar aí que o futuro está nos interrogando sobre as nossas capacidades de nos movermos. Bom, eu vou dar uma adaptada nessa pergunta, tá? Acho que talvez até o Felipe consiga falar dela um pouquinho melhor do que eu. Eu acho que, bom, quando a gente pensa... Eu fiquei muito também
prestando atenção no que o Michael estava colocando. E por que eu falei que, enfim, vou falar um pouco do olhar dessa pergunta no meu dia a dia, onde estou, que é pensando o ator, governos e política pública, a importância dele, inclusive para tanto olhar o que o setor privado e o investimento social privado vem fazendo e aprender com isso. É algo que hoje a gente tem dentro das pessoas que trabalham com governos, que trabalham com políticas públicas, é um pouco esse olhar para dentro de que a gente tem muitas coisas boas sendo feitas internamente. Por que eu digo isso? Economista sempre teve um olhar muito... Vamos entender o que está acontecendo lá fora e a gente traz para cá. E a gente sempre foi muito criticado por isso, por questões contextuais, e quando a gente fala da questão racial, isso ainda é mais forte. Então, vamos entender o que a gente está fazendo aqui, o que está dando certo e o que a gente pode adaptar. E aí, por um outro lado, como que a gente olha essa estagnação, que eu falo, essa lentidão na evolução desses indicadores? E, recentemente, eu fui pingando assim, com essa curiosidade de, para além dos indicadores, tem uma coisa, para além dos dados, tem uma coisa que vinha me incomodando muito, aí como pesquisadora, como mulher negra, que tudo bem, a gente tem um lado que é fornecer informações, fornecer evidências, fornecer indicadores. Mas tem um outro lado, e aí esse é o papel do governo, e um pouco isso que o Felipe colocou, o setor privado tem um papel importante, o governo tem, que é onde eu estou, tem um papel de alcançar muito mais pessoas. Isso não tem como tirar dessa ação do governo, desse alcance, dessa escalabilidade de ações. E aí eu fui, nessa minha curiosidade acadêmica, olhando, bom, por que a gente está com essa estagnação, né? Especificamente na área de educação, que é onde eu trabalho mais. E aí eu fiz um estudo, fiz um trabalho de olhar 200 anos para trás, desde 1822, todas as legislações que a gente foi desenhando no Brasil. Por que isso? Porque economista estuda uma coisa muito simples, que é escolhas. Escolhas das pessoas, escolhas dos indivíduos, escolhas das empresas. É isso que o economista estuda. É isso que eu explico para os meus alunos. A gente não estuda modelo econométrico, desvio padrão, nada dessas coisas. A gente estuda escolhas. Como que as pessoas escolhem, por que elas fazem determinadas escolhas. E, ao longo dos anos de economia, a gente vai aprendendo que essas escolhas, para além das regras sociais, elas são moldadas também pelo que a gente chama de regras formais, que são as legislações, decretos e tudo mais. E aí eu fui lá, 1822, e, gente, adoro ver... Isso é uma coisa boa da evolução da tecnologia, porque hoje você tem os documentos antigos todos já digitalizados. Aí isso é incrível, gente, isso é muito legal. Então, aproveita isso, porque é muito incrível. Aí fui lá, vim caminhando, 200 anos, o artigo é de 2021. Fui lá olhando, políticas educacionais. Passaram 200 anos, o que a gente tem, na verdade? Uma política, que é a política de cotas para o ensino superior. Então, a gente tem uma política educacional racializada, que é a política de cotas. Só isso Então, quando a gente fala, bom, esses indicadores, ao longo dos últimos 40 anos, a gente vê essa estagnação ou um crescimento muito lento, é porque aí sim a gente falta essa pressão. E aí de toda sociedade civil, setor privado, todos e cada um de nós, para a gente, como que a gente apoia nesse desenho de políticas públicas racializadas? É isso, uma política pública para mulheres é diferente de uma política pública para negras, mulheres negras, que é diferente de uma política pública para homens negros. Então, aí você fala, não, mas a gente tem a política de cotas para o setor público. Sim, a 2. E acabou, não tem mais. Então, vai meia página do caderno. Política 1, cotas. Política 2, cotas para o setor público. E ainda com todas as questões, mas a gente viu todo o trabalho para a renovação da política de cotas.
E uma parte muito boa, ela vai incluir pós-graduação e vai incluir mecanismo de avaliação. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque, quando a gente pensa na importância dos indicadores, não tem como o setor público não ter esse papel de ser pressionado para que a gente desenhe políticas públicas que enderecem especificamente esses pontos. Então, eu estou falando de um olhar específico, que é a educação, que é onde a gente vê, justamente como o Michael falou, e eu encontro o mesmo resultado olhando para os últimos 20 anos, resultados de qualidade, onde a gente vê uma evolução muito grande, por exemplo, de meninas brancas, você vê uma evolução um pouquinho melhor de meninas pardas, meninas negras menor ainda, meninos negros, eles ficam praticamente... No ensino médio, você tem uma queda do desempenho de meninos negros em provas de matemática e português. E são agora esses com meninos... a evasão gigantesca com a pandemia. Com uma evasão, e são esses meninos que vão entrar no mercado de trabalho, já em trabalhos precarizados, e aí todas as consequências que a gente vai ter para a saúde, para a aposentadoria e para tudo mais que a gente vê para frente. Então, uma das coisas que eu tenho falado muito fortemente hoje é isso, a gente tem que olhar para esses indicadores e como eles vão nos alimentar para desenhar políticas públicas focalizadas, sim, para uma população que contextualmente, historicamente, tem características muito diferentes, e que isso tem que ser pensado para que aí sim a gente veja essa evolução de uma forma mais rápida, efetiva e eficiente. Mas posso emendar o meu ponto, que eu ia falar dos indicadores? Desculpa cortar a sua pergunta, que eu acho que quando você vai para avaliação de política pública, é muito parecido com o que a gente prega no nível das empresas. Porque se você falou que já eu tenho que pensar numa política educacional para o Piauí, quando uma empresa está apoiando um projeto numa periferia qualquer de Teresina, aí é muito mais focalizada mesmo. Óbvio que ela é dever dela, e eu acho que é isso que a gente recomenda, é que as empresas acompanhem grandes metas para verificar o seu impacto. Então estou seguindo o ODS, estou buscando o ODS 10 na meta, 10.2, tal. Mas, assim, média esconde tudo, né? Então, na hora da avaliação de impacto, o que a gente recomenda na hora que o IDES faz avaliações de impacto com metodologias que misturam tanto o quantitativo quanto o qualitativo? É fazer esse recorte transversal. Então, não é simplesmente ver, esse projeto está causando impacto? Não. Como é que ele está causando impacto na mulher negra, ou na menina negra, no homem branco, para entender essas diferenças e ser responsivo a essas diferenças. Porque não é só ver, olha, que legal, meu projeto está causando mais impacto nos meninos brancos. Legal. Paro de apoiar o projeto. Não é esse o objetivo, né? Eu tenho que ser responsivo e ajudar a organização a tomar essa decisão. E eu acho que o que é mais interessante de quando a gente vai para o micro do micro do micro, que é diferente da política pública, porque às vezes na política pública vocês estão mirando certos objetivos. Melhorar a nota de IDEB, capacidade de aprendizagem, entrada no mercado de trabalho. Quando eu vou para o micro e eu consigo fazer, por exemplo, uma aproximação qualitativa, realizando, por exemplo, como a gente faz, grupos focais, entrevistas, ou quantitativa, rodando, às vezes, questionários com 200 beneficiários, até de uma avaliação recente que eu estou fazendo, você consegue entrar em aspectos muito interessantes para entender o que acontece do ponto de vista individual. Então, além da nota do IDEB, ou além do aprendizado, melhoria na escola, às vezes a gente consegue pegar numa avaliação como é que esse jovem melhorou em termos de habilidades socioemocionais, de percepção de si mesmo, de autoestima, de relação interpessoal. E aí eu consigo entrar nesse... E aí eu vou fazer a intersecção. Será que as mulheres negras têm uma percepção diferente dos homens brancos quando eu vou para os aspectos socioemocionais? E aí vai cruzando. Eu sou muito insistente com isso em toda avaliação que a gente faz. Não achou a causa ainda? Vai fazendo mais intersecção. Tem a ver com quem ele mora? Será que um lar monoparental tem um impacto diferente de um lar em que tem os dois pais, a pessoa mora com a avó, com o cachorro e com o irmão? Porque isso traz diferença. E é justamente isso que o setor privado consegue fazer atuando no micro. Porque, claro, para o gestor desse projeto, é bom você ver a nota do aluno subindo, mas não para aí, né? Você tem que entender o problema dos seus 50 ou 100 beneficiários. Então, a gente super recomenda que as empresas... Não é avaliação por um fetiche, tá? Porque não é eu vou financiar um projeto de 100 mil, quero uma avaliação com um contrafactual, um experimento randômico. Eu falei, não, beleza, por 100 mil você não vai conseguir fazer isso. Mas é entender a avaliação como uma ferramenta de também colher evidências para que você possa replicar e oferecer para o setor público, por exemplo. E aí,
Eu cortei totalmente a sua possibilidade de fazer uma pergunta, né, Grazi? Mas aí eu vou falar uma coisa que é muito importante, que tem a ver com o que você falou dos RHs, que é uma coisa que está no pacto, na política de investimento social do pacto, que é não só doar e apoiar organizações que tenham negros como beneficiários, mas principalmente, e tem um percentual crescente, organizações lideradas por negros, que é aquilo que você falou. Eu trabalhei no setor automotivo. Por que será que o setor automotivo, por exemplo, demorou décadas para entender o que as mulheres querem ao comprar um carro? Porque não tinha ninguém no departamento de engenharia de marketing mulher. Por que as empresas de cosmético demoraram séculos para entender os diferentes tons de pele e de maquiagem e de cremes? Também porque não tinha as pessoas lá. Então, como é que... É óbvio, as pessoas vão se letrar, vão aprender, mas evidentemente que essas pessoas estarem nessas posições de tomar decisão, elas vão trazer problemáticas diferentes. E tudo... Se você for olhar a foto agora, você vai ficar um pouco desesperado. Eu vou dar o desespero, mas eu vou tentar dar uma boa notícia para não deixar ninguém desesperado. Ontem saiu o censo GIF. O GIF é a principal organização no Brasil que congrega os investidores sociais, né? Então, institutos familiares, empresariais e até empresas que fazem filantropia. E o dado que saiu é que 95% dos conselheiros dos associados do GIF, são mais de 100 organizações, mais de 130, são brancos. Estou falando 95% dos conselheiros. Em São Paulo, a proporção de negros é 30% a 35%. A maioria das organizações está aqui, ou seja, no Brasil, 56%. Eu estou falando que é 95% de brancos. Então, veja só, é apoiar organizações lideradas por negros, esses investidores sociais, mas também, pelo amor de Deus, endereçar essa questão de representatividade nos conselhos. E eu tinha prometido uma boa notícia. A boa notícia é que a gente tem o dado, né? Que é o que o Michael faz, é o que o pacto faz. Agora eu tenho o dado... eu consigo mostrar, isso aqui está ruim, hein? Então a gente tem que endereçar. Então acho que o parte de ter o dado, né? E com o dado a gente toma a decisão e indica para onde a gente vai. Nós estamos precisando de mais boas notícias, né? Mas a informação, sem ela, a gente não consegue nem questionar. A gente tem pouquinho tempo, mas você trouxe pontos bem importantes, porque o Voa Papagaio, que é o nosso cursinho popular lá no Morro do Papagaio, a gente teve uma Big Tech, uma grande empresa, nesse movimento de apoio. A gente foi escolhido lá pela ODS 4, Educação de Qualidade, e uma conversa com os executivos, eles vieram para nos dar super felizes, né, de estarem fazendo, e falando, vamos dar bolsa de estudo de inglês para os estudantes de vocês. E aí, a reunião, eles estavam se sentindo assim, bem bacanas por darem as bolsas de estudo. E aí eu falei para eles, vocês querem conhecer a realidade, né, de um estudante, né, essa juventude periférica que está lá? A gente está falando... E eu quero contar para vocês essa história. E, na hora, tinha chegado uma mensagem de uma das nossas alunas, 90% são mulheres negras que estão estudando. Os meninos negros não estudam por pressão também familiar, para estarem trabalhando e gerando renda para casa. Essa era uma pressão. E eu fui mostrar a mensagem dessa mulher. Ela tinha um café e farinha em casa, para poder... E, com isso, ela não conseguiria ir à aula à noite, porque ela ia ter que arrumar uma forma de conseguir algum tipo de alimento para levar para casa até o final do dia, e ela precisava, né, estava justificando a falta na aula. Essa conversa foi muito importante, porque da bolsa de inglês, né, a gente conseguiu fazer uma mobilização para conseguir auxílio financeiro para todos os estudantes, porque aí conseguir ter um pouco de paz para estudar, né, e ter comida. Quem está com fome dificilmente vai conseguir aprender e aprender bem. E isso mobilizou um ano de investimento dessa empresa, conseguindo, inclusive, fazer a parte da formalização, porque muitas das organizações que estão fazendo um trabalho, né, não têm esse processo de formalização. E como é que está essa conscientização nesse lugar, né? A gente está conseguindo sensibilizar essas mentes executivas, assim, eu estou me colocando dentro porque também sou uma delas, para que a gente possa fazer o direcionamento para esses investimentos, mas mudando um pouco a lógica do que a gente está acostumado, né, de fazer essas contas tão diretas e deixando de lado as histórias, porque tem um entorpecimento psíquico, né? Os números apontam, mas vira estatística, vira número que às vezes é grande demais e tudo mais, mas são as histórias que estão mobilizando, né, muitos das mentes para conseguir mudar um pouco essas lógicas de investimento. A gente está conseguindo ter esperança, né, nesse convencimento mais próximo com os executivos?
Eu entendo que sim, é um papel, é um trabalho de formiguinha. Às vezes, muitas multinacionais, isso vem da matriz. A matriz já tem essa visão lá fora. Então, você pensa em empresas americanas, canadenses já estão bastante à frente nisso. Isso acaba sendo importado, digamos assim, do ponto de vista positivo. A gente, como IDES, quando a gente presta assessoria para empresas e famílias, a gente tenta trazer definitivamente esse viés. Escuta o que a comunidade quer, antes de falar o que você quer oferecer para a comunidade, empreste os seus ativos. E eu acho que, né, no caso do pacto, tem uma coisa que eu sempre falo, que é copie o seu coleguinha. Não é pecado copiar uma boa estratégia social. Então, assim, se uma empresa de um setor, sei lá, de alimentação foi lá, né, contou da sua história apoiando um projeto e como isso deu certo, e às vezes o que deu errado, compartilhe essa experiência. Não é pecado você copiar uma estratégia de impacto social. Isso não gera nenhum, até onde eu sei, né? Um advogado vai falar que dá problema, mas sei lá. amplia, né? Amplia. Você aprende até com o seu concorrente. A gente tem visto, inclusive, parcerias entre concorrentes para gerar impacto. Então, acho que essa é uma área que é muito divertido se você está numa empresa trabalhando nessa área, que você entende que você tem total liberdade para sentar com o seu concorrente para fazer com que o exemplo arraste, digamos assim. Então, eu vejo esperança, assim. Então, essa é uma notícia boa. Sim, Você viu que eu fui puxando uma notícia melhor que só ter o dado disponível, né? Sim. Nosso tempo esgotou, fica piscando ali o vermelhinho. Mas quero agradecer a vocês. Primeiro, pela existência de vocês nessas mobilizações que vocês têm feito e também por ter gentilmente compartilhado aqui com a gente essa sabedoria nesse momento. Muito obrigada.